Nas profundezas silenciosas do deserto da Anatólia, um segredo permaneceu selado. Enterrada sob esta colina solitária por mais de 10 milênios, jaz a resposta para a maior de todas as nossas perguntas. Uma questão que ecoa através das eras, uma busca que nos define como espécie. De onde, afinal, nós realmente viemos? Este pilar guarda o começo de uma resposta. O que você está prestes a testemunhar desafia a lógica e a história. É um achado que simplesmente não deveria existir. E a sua descoberta muda para sempre o que pensávamos saber sobre o passado da humanidade. Estamos no sudeste da Turquia, uma terra de colinas antigas, perto da fronteira com a Síria. Por séculos, os locais olhavam para esta elevação e a chamavam de Göbekli Tepe, a colina barriguda. Para todos, não passava de uma colina comum, talvez o local de um cemitério medieval há muito esquecido. Um lugar tranquilo, atemporal, sem nada que indicasse a sua verdadeira e extraordinária natureza. Mas esse equívoco terminou em 1994, quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt decidiu olhar mais de perto. Ele viu algo que outros ignoraram, um detalhe que despertou sua curiosidade e mudou sua vida. Com seu olhar treinado, ele reconheceu que as pedras expostas no topo da colina não eram formações naturais. Eram indiscutivelmente a obra de mãos humanas, de uma cultura há muito desaparecida. E assim, o que ele começou a descobrir ao iniciar a escavação não era apenas mais um sítio antigo. Era um novo capítulo na história. Um que iria forçar a reescrita de todos os livros. Aquilo não era um simples cemitério como se pensava. Era, na verdade, um templo monumental. Ou talvez algo ainda mais antigo, mais complexo e mais significativo para nossos ancestrais. Para descobrir a verdade, a ciência moderna foi convocada. A datação por radiocarbono das amostras orgânicas revelaria uma verdade tão antiga que parecia quase impossível. Absolutamente chocante. Os resultados foram inequívocos. Göbekli Tepe não tinha centenas ou milhares de anos. Foi construído há incríveis 12 mil anos, no alvoreço de uma nova era para a humanidade. Para colocar em perspectiva, esta estrutura é 7 mil anos mais antiga que as grandes pirâmides do Egito e 6 mil anos mais antiga que os famosos monólitos de Stonehenge. Naquela distante época, a humanidade supostamente vivia em pequenos e simples grupos nômades. Eram caçadores e coletores, sempre em movimento, lutando apenas pela sobrevivência diária. Invenções que definem a civilização ainda estavam a milênios de distância. A agricultura não existia. A roda, a cerâmica, a própria escrita, nada disso havia sido sequer concebido. A história que aprendemos na escola segue uma ordem clara e lógica. Primeiro, o homem desenvolveu a agricultura. Depois, se assentou em aldeias e cidades. E só então construiu templos complexos. Göbekli Tepe não apenas desafia essa linha do tempo. Ele a estilhaça. Este lugar vira completamente de cabeça para baixo a teoria tradicional sobre a origem da civilização. Como explicar pilares de calcário pesando até 20 toneladas, monólitos gigantes transportados e erguidos, e ainda por cima, perfeitamente esculpidos com arte de uma complexidade impressionante? As pedras revelam um zoológico da Idade do Gelo, congelado no tempo. Raposas, leões, serpentes, gazelas, um panteão de animais selvagens, todos representados com um detalhe e um realismo surpreendentes. E tudo isso nos leva a um mistério profundo e central, que ecoa entre estes pilares silenciosos. Quem foram os visionários que construíram este lugar extraordinário? E talvez mais importante do que quem, a pergunta que realmente intriga os cientistas é: como? Como uma sociedade pré-histórica conseguiu realizar uma proeza de engenharia em uma escala tão massiva? A logística para mover e erguer apenas um destes monólitos exigiria a força e a coordenação de centenas de pessoas, trabalhando em perfeita harmonia, com um propósito comum. Caçadores-coletores nômades, em teoria, não possuíam esse nível de organização social complexa. Essa cooperação em massa deveria ser impossível para a época.
Mas aqui está a prova em pedra. A teoria mais aceita hoje é que Göbekli Tepe funcionava como um grande centro de rituais, um ponto de encontro sagrado, o primeiro grande local de peregrinação da história humana. Imagine grupos de toda a região viajando por semanas ou meses, convergindo para este local sagrado para participar de cerimônias, ritos e grandes banquetes comunitários. A necessidade constante de alimentar centenas, talvez milhares de pessoas reunidas aqui, pode ter sido o gatilho, a pressão que forçou a humanidade a encontrar uma nova forma de garantir o alimento. E assim, o primeiro templo do mundo pode ter dado origem à maior revolução de todas, a invenção da agricultura. A necessidade de fé pode ter sido a mãe da civilização como a conhecemos. Mas a história deste lugar guarda ainda mais um mistério. Após mais de 1000 anos de uso contínuo de rituais e de construção, algo completamente inexplicável aconteceu. O local não foi simplesmente abandonado ao tempo e aos ventos do deserto. Contrariamente, ele foi deliberada e metodicamente enterrado por seus próprios criadores. Milhões de toneladas de terra, cascalho e ossos de animais foram transportados e usados para cobrir cuidadosamente cada pilar, cada parede, cada centímetro do complexo sagrado. A pergunta é avassaladora: por que uma cultura enterraria a sua maior e mais espetacular realização? Por que esconder intencionalmente um lugar que levou séculos para ser construído? Alguns teóricos acreditam que este foi o ato ritual final, uma forma de desativar ou desadormecer o imenso poder espiritual que eles acreditavam emanar do local. Outros sugerem que as crenças e os medos mudaram com o tempo. As novas gerações talvez temessem os espíritos e as forças contidas naquelas pedras, decidindo selá-las para sempre. Ou talvez, em um ato de incrível presciência, eles não estivessem destruindo, mas sim preservando, deixando uma cápsula do tempo para que um dia, nós, em um futuro distante, a encontrássemos. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. Apenas 5% de todo o complexo de Göbekli Tepe foi escavado. 95% do local permanece intocado, subterrâneo. O que mais estará escondido sobre a colina barriguda? Quantos outros círculos de pedra, talvez ainda maiores e mais antigos, estão esperando para serem descobertos e reescreverem nossa história novamente? Göbekli Tepe nos força a repensar conceitos fundamentais, a questionar a própria definição do que significa civilização e de onde viemos. Talvez não tenha sido a necessidade de comida que nos uniu em sociedade. Talvez tenha sido algo mais profundo, a nossa inata necessidade humana de acreditar em algo maior que nós mesmos. Essa busca primordial por significado, esse desejo de se conectar com os céus, de entender nosso lugar no cosmos, pode ser a verdadeira força motriz por trás da jornada humana. Este lugar pode representar o nascimento da religião organizada, muito antes do que qualquer um jamais imaginou. Um esforço comunal, não pela sobrevivência, mas pela transcendência. O trabalho incansável de Klaus Schmidt e sua equipe nos deu um presente inestimável, uma janela direta para a aurora da consciência humana, para a mente de nossos ancestrais. Ele nos mostrou de forma conclusiva que nossos antepassados distantes não eram simplesmente selvagens primitivos, lutando brutalmente pela sobrevivência diária em um mundo hostil. Eles eram muito mais. Eram pensadores complexos, eram artistas talentosos, eram engenheiros brilhantes e, acima de tudo, eram verdadeiros visionários, sonhando com a eternidade. Lembre-se, isto aconteceu antes das primeiras cidades, antes dos primeiros reis, muito antes da invenção da escrita ou de qualquer império conhecido. Mesmo naquela época remota, no limiar da história, a humanidade talvez já estivesse olhando para as estrelas e construindo monumentos grandiosos para o desconhecido.